título do artigo, né, Lugares em Ação, é uma homenagem a Bruno Latour, né, uma paródia ao título de um dos livros mais importantes que ele escreveu, que é a Ciência em Ação, que basicamente argumenta que a ciência se faz fazendo, quer dizer, ela se produz durante o próprio processo, ele não separa a teoria e a prática em coisas diferenciadas e autônomas, elas se dão ao mesmo tempo. Então, nessa perspectiva, a ideia é explorar, inclusive, as espacialidades propostas por John Law e Anne-Marie Moll, que analisam outras formas de se pensar o espaço, como, por exemplo, ele fala do espaço cartesiano, que é o tradicional, que os arquitetos dominam basicamente e trabalham basicamente com ele. Depois tem a especialidade das redes, que é diferente, porque o que se deslocam são as informações, não são os objetos. Depois tem a especialidade fluida, que acontece, por exemplo, em redes em cadeias de comerciais, em que se proliferam pelo mundo afora, por vários lugares, com a mesma marca, com algumas características comuns, mas que são cada objeto é um objeto diferente em si. Eles são situados, é uma outra perspectiva. E a do fogo, que são especialidades que eles associam com, por exemplo, com o pulsar das estrelas. Então são eventos que acontecem e somem, aparecem episodicamente e somem, como, por exemplo, um evento que aconteça na Praça Mauá, é um episódio que pode se repetir periodicamente ou não. Então são situações em que mudam, né, a nossa forma de perceber a questão dos espaços. Não é apenas a questão cartesiana, e ela acontece com os movimentos, as percepções, os pensamentos, tem várias dessas questões. Isso nos dá uma grande possibilidade de enriquecer a discussão da compreensão dos lugares e dos edifícios. Os edifícios em uso, como dizem o Inácio Farias, um professor chileno, que são quase tecnologias, porque os edifícios e os lugares, eles aparentemente não são, eles não são sólidos, imóveis, não, eles estão constantemente em movimento, eles se modificam, seja pelas ações que acontecem neles, seja pelas modificações que se produzem para a manutenção dos edifícios, elas estão permanentemente em movimento. Nós entendemos que a teoria Torrede, ela tem trazido muitas possibilidades de renovação do campo, tanto no âmbito das ciências humanas, quanto das ciências sociais aplicadas, em especial arquitetura e urbanismo. Essas contribuições, elas se desdobram em duas vertentes que, ao final das contas, acabam se interconectando. A primeira delas, que é bastante importante para nós, sobretudo no campo da psicologia, mas não só, tem a ver com a inclusão de entidades que até então eram pensadas como passivas ou apenas dependentes da vontade humana, ou da ação humana, ou da intencionalidade humana. O que a teoria Torrede traz de importante para nós é poder pensar que as entidades não humanas, os artefatos, os objetos técnicos, têm agência, no sentido de que eles participam das nossas ações, eles atravessam as nossas ações e vão desviando, né, sobretudo, o modo como nós vamos habitando a cidade, o modo como nós vamos nos subjetivando, nos socializando na sociedade contemporânea. Uma segunda contribuição que é bastante importante, que acaba derivando dessa primeira também, é a possibilidade e uma certa demanda de que as nossas pesquisas não comecem a partir de uma teorização a priori, uma categorização a priori, que em seguida nós vamos aplicar no mundo. Seguindo um pouco a orientação do Bruno Latour, que diz que nós devemos começar as nossas pesquisas no meio das coisas, em medias res, a ideia é que, a partir das contribuições da teoria Torrede, as nossas pesquisas, elas partem do meio, elas partem de um lugar de misturas, elas partem da nossa mistura com as entidades não humanas.
Isso mexe com a relação sujeito-objeto, isso mexe com o enquadramento tradicional, em termos de uma certa espacialidade tridimensional, uma certa temporalidade linear que nós herdamos do conhecimento científico e possibilita a exploração de outras dimensões.